Olá, amigos, muito boa tarde. Hoje, 17 de agosto, sexta-feira, estamos iniciando aqui pela Amazon Play, TV Digital, Jornal do Comércio e Rádio Baré Ondas Tropicais, o programa 2018, Ano da Transformação. Porque mudar é preciso. Este programa que foi idealizado aqui por nós, para que durante o período eleitoral nós possamos receber candidatos e pré-candidatos às eleições gerais agora de 2018, nós que já recebemos o candidato a presidente Álvaro Dias, já recebemos aqui o candidato a governador do estado, Wilson Lima, todos os candidatos praticamente ao Senado, com exceção da candidata Vanessa, o candidato Eduardo, os demais já aqui nos visitaram, e alguns deputados federais que vieram aqui falar conosco sobre as suas propostas, sobre os seus pensamentos para a região do Amazonas, e eu quero, na data de hoje, expressar o meu contentamento, porque eu não tive a oportunidade de receber aí, aqui em nossos estúdios, nenhum candidato que tivesse os olhos e as ações voltadas para o interior do estado. Quem me conhece, quem acompanha a minha trajetória na Amazon Play TV Digital, principalmente no programa Todos pela Amazônia, eu sou aquele que prega o desenvolvimento, eu sou aquele que quero que todas as regiões do nosso estado encontrem a sua vertente de desenvolvimento, e como, por exemplo, a região de Apuí, a região de Humaitá, nós temos aí Altaz com a bacia leiteira, nós temos Maués com a produção de café, e nós temos que trazer as pessoas que têm conhecimento dessa região para ocupar cargos no legislativo e também no executivo estadual ou municipal na sua região, que é o caso de hoje. Nós estamos recebendo aqui o ex-prefeito por 2 vezes do município de Humaitá, ele que foi também vereador, foi o seu primeiro cargo eletivo lá naquele município, e foi secretário de Estado através da CEPRO. Então ele tem uma experiência muito grande nesse setor primário, e hoje ele colocou o seu nome à disposição da sociedade amazonense para disputar um cargo de deputado estadual nas eleições que vão ocorrer agora no próximo dia 7 de outubro. Então é com muito prazer que eu recebo aqui o meu amigo Didei Lobo. Didei Lobo. Tudo bem, Didei? Prazer tê-lo aqui. Tudo bem. É um prazer estar aqui com você e ter a oportunidade de falar para o povo do Amazonas e colocar nossas ideias, né? Nós fomos prefeito ali do município de Humaitá por 2 mandatos, né? Fui prefeito e empreendedor do projeto Sebrae 3 vezes no Amazonas, e a gente teve algumas premiações a nível internacional, nacional também, de projetos importantes que o Sebrae pôde replicar em outros municípios brasileiros. Tive a oportunidade no governo tampão do Davi Almeida ser secretário de Estado da Produção Rural, da CEPRO, que é um sistema muito importante, é uma secretaria muito bem montada, onde essa secretaria ela tem as demais instituições do setor primário, como o IDAM, que é responsável pela assistência técnica e a extensão rural do nosso estado. Existe ali a ADAF, que é responsável pela sanidade animal e vegetal, e também a ADS, que é uma agência extremamente importante para o desenvolvimento do estado do Amazonas, além da Secretaria Executiva de Pesca, que é responsável pela pesca de maneira geral, que seja a piscicultura, a pesca artesanal, a pesca esportiva, enfim. Então, um sistema muito bem montado que é importante ser bem gerenciada, né? Ser bem gestada, né? Tem que ter uma boa gestão. A gestão também, hoje, em todos os setores, ela é fundamental, né, Didei? Exatamente. E eu fico feliz em ter você aqui pelo seguinte: eu sou um entusiasta do setor primário. Eu sou uma pessoa que eu prego muito o desenvolvimento, porque nós temos que sair da mesmice de depender única e exclusivamente do modelo Zona Franca de Manaus.
é um modelo que tem uma concorrência hoje muito grande, tanto nacional como internacional, e todas as vezes em que querem atingir o Amazonas, mexe com o modelo Zona Franca. E o Estado, pela grandeza, pela importância que ele tem que ter uma outra vertente econômica que possa dar aos ribeirinhos, dar às pessoas que vivem no interior do Estado, uma qualidade de vida melhor. E eu sei que disso você entende, né? Eu fico feliz porque eu creio que o setor primário é um setor que deve ser incentivado tanto quanto o turismo, porque acho que um anda ao lado do outro. Exatamente. Aqui no estado do Amazonas. Então eu queria começar, você falou aí do Sebrae, qual foi a importância da sua gestão que o Sebrae teve para que você desenvolvesse quando você foi prefeito de Humaitá? Olha, o Sebrae é um órgão extremamente importante para o pequeno negócio no país, né? Existe uma secretaria nacional do pequeno negócio e os municípios que saíram na frente no pequeno negócio, porque a economia dos nossos municípios, que são 5.560 municípios brasileiros, os municípios que têm como forte o pequeno negócio são os municípios que realmente conseguem se desenvolver, manter uma economia pujante. E a gente trabalhou a lei geral lá no nosso município, foi o primeiro município do estado do Amazonas a instituir a lei geral. A partir daí nós distribuímos rendas no município. Nós fizemos o nosso transporte escolar a partir das comunidades com a nota eletrônica da prefeitura e isso distribuiu renda no interior do município. Que é extenso, né? O município de Humaitá é muito grande. O estado do Amazonas precisa distribuir renda em toda a região do Amazonas, não só na capital que já tem a Zona Franca. Nós precisamos que o recurso chegue lá no Ribeirinho, que chegue nas comunidades, de norte a sul, de leste a oeste. Porque assim nós vamos ter um estado muito mais forte, nesse grande estado que é o maior estado da federação, que é em extensão territorial. Então, nós conseguimos fazer o município crescer no pequeno negócio 5.600%. Fomos prefeito empreendedor 3 vezes do Sebrae, a nível internacional, nacional, estadual, e levamos essas experiências para o país e para o exterior, trocamos experiência, porque a cada país, principalmente os países do primeiro mundo, da Europa e Estados Unidos, existe um órgão equivalente ao Sebrae. Então a gente viajava para levar as experiências do país e trazer experiências também, principalmente da Amazônia, né, que é onde a gente representou, e trazer experiências de muitas coisas relacionadas ao pequeno negócio. Eu quero dar um enfoque nisso, Didei, porque eu sou um entusiasta do município de Apuí, é um município que eu conheço desde o início dele. Ele foi fundado em 1988, então os primeiros que lá chegaram enfrentaram todas as diversidades possíveis em função de tudo que a Amazônia requer, que o ser humano tenha paciência, devoção, coragem para fazer um desenvolvimento. Então, o antigo, a Vila do Juma, que se tornou depois Apuí, que significa na língua tupi-guarani braço forte, faz parte desse polígono lá que você conhece muito bem. O município de Humaitá, ele está ligado via estrada, via rodovia transamazônica, uma rodovia federal, ao município de Apuí. São 400 quilômetros aproximadamente. E essa região, ela teve um grande desenvolvimento em função justamente das ações ali praticadas, primeiro pelos pequenos, né, pela agricultura familiar. E hoje nós vemos que o cooperativismo também é uma coisa muito forte naquela região. Eu queria que você falasse sobre isso, Didei. Veja bem, a região sul do Amazonas, primeiramente, antes até de focar na tua pergunta, o que você está me questionando, nós temos uma coisa, até para a gente não passar em branco. O Amazonas ele precisa no setor primário, porque muito se fala do setor primário, mas o que é o setor primário? Agricultura, pecuária, já seria suficiente quando a gente escuta muita gente falar disso. Mas o setor primário não é só isso. O setor primário é agricultura, pecuária e o extrativismo de maneira geral, animal, vegetal e mineral.
Que é muito travado, né? Que precisa de alguém que na realidade não é disso. só agricultura e pecuária. Nós precisamos saber que no extrativismo nós temos a mineração, o ouro, a areia, o seixo, enfim. E, além disso, nós temos a madeira, que é o extrativismo vegetal. Nós temos o açaí, enfim, a castanha. O calcário, enfim, na região de Sucunduri, o nióbio, que é a maior reserva exatamente. mundial. Então, nós precisamos, antes de tudo, de um zoneamento ecológico e econômico do estado do Amazonas. O Amazonas precisa cumprir com as metas instituídas pelo governo federal. Quando o Código Florestal Brasileiro foi votado no Congresso Nacional, criou-se meta para a Amazônia, entendeu? Os estados amazônicos, e o Amazonas é o principal, é o maior em extensão territorial, deveria em 5 anos ter o seu zoneamento ecológico e econômico. E isso não aconteceu. Aí nós não vamos discutir o porquê que não aconteceu, mas é necessário, e cada governante de agora em diante apresentar no seu plano de governo com um objetivo muito focado, com metas a ser cumpridas, porque metas são objetivos quantificados no tempo e no espaço, da gente ter um zoneamento ecológico e econômico para o nosso estado, porque senão nós vamos continuar sendo molestado e travado ao mesmo tempo. Eu acho que até molestado é muito forte, porque os órgãos do governo federal estão fazendo sua função. O estado não tem sua lei, seu guarda-chuva. Então seria será um alento para o produtor rural, na realidade, definir as zonas de produção, as zonas de unidade de conservação. Já existe isso tudo, as áreas preservadas do nosso Amazonas já estão todas implantadas. Agora precisa também dizer para o agricultor que ele tem direito, assim como ele tem dever, ele tem direitos. Agora precisa o agente público, o agente político, cumprir com as políticas públicas necessárias que cheguem até o homem do campo, que é quem produz a alimentação do ser humano todo dia, quem coloca a comida na mesa dos brasileiros, na mesa do amazonense. E esse é um trabalho do executivo ou do executivo, mas que precisa ter um legislativo que tenha conhecimento e que possa ajudar a fomentar projetos como esse que vai tirar realmente o Amazonas do atraso no setor primário. Eu acho que o setor primário ele tem assim, uma importância muito grande para qualquer estado, né? Aqui nós temos as adversidades, que são as distâncias, a falta de rodovia, problema de logística, que eu acho que tudo isso, quando se tem vontade política, se resolve. E eu quero aproveitar essa região que você tem, você, como secretário de Estado, embora por pouco tempo, você conseguiu atuar em grande parte dos municípios aqui do estado do Amazonas. Mas a região que você domina pela tua origem, por tudo, que é a região da Calha do Purus e do Madeira, é uma região muito importante para o estado do Amazonas, até pela logística e também pela distância com a capital Manaus, que é uma calha que não tem muita distância comparado com as demais aqui do estado. Então, essa região de Manicoré, de Borba, de Novo Aripuanã, o próprio Humaitá, Manicoré, já falei, e aí vem Apuí, esse polígono lá dessas cidades, elas podem complementar nós temos riqueza mineral lá, por exemplo, né? Então, se houver o destravamento disso, o zoneamento com certeza sendo utilizado. E aí, agora o zoneamento ele tem que ser proposto pelo legislativo ou é uma iniciativa do executivo? Não, o zoneamento ele já é uma proposta federal. É apenas um cumprimento. Basta o Estado cumprir. O Estado já está descumprindo a lei federal. Né? E o legislativo entraria como uma complementação, porque quem que vai aprovar a lei? O legislativo tem extrema importância nisso aí, porque apesar de ser uma tarefa do executivo, quem irá aprovar o zoneamento como lei estadual será a Assembleia Legislativa do Estado, que passa a ser uma lei estadual que vai funcionar
como um manto, né, protetivo, porque quando você não tem uma lei estadual, o que que acontece? Quem vai determinar é o governo federal. São os órgãos do governo federal que vão dizer, olha, alguém fez uma roça onde não poderia, alguém ultrapassou o limite que não poderia ultrapassar. Então, em vez de ser o Estado tomando conta do seu território, o governo federal, porque o Estado é uma federação. Sim. Quando o Estado não cuida das suas leis, não cuida mesmo do seu Estado, Vem e cuida por ele. o chefe, pela hierarquia, é o governo federal. O governo federal. Né? Então nós precisamos dizer para o produtor rural que ele, que é o cara que mais trabalha, que são as pessoas que se viram mesmo, que pega sol e chuva, que é possível ter uma produção mais tranquila, né? Que ele precisa ser respeitado, porque muitas vezes o cara é o que mais trabalha, é o que mais sofre, é o que mais vai para o sol e para a chuva, né? Que está nas intempéries e exposto a tudo. A qualquer momento chega um cara lá e te dá uma multa de R$1 milhão, né? E outros estão realmente devastadores. Então, o zoneamento vem exatamente para controlar tudo isso e fazer com que aqueles que trabalham estejam regular, porque o papel do governo é dar condições de trabalho, de empreendedorismo, porque nós não podemos também ficar só de braços cruzados. Alguém tem que produzir comida nesse estado, alguém tem que incentivar a produção de forma que não venha a degradar o meio ambiente e tudo mais. Você, pela sua experiência, Didei, tudo isso aí que nós estamos falando, você acha que tudo isso é viável? O Estado pode se tornar independente da Zona Franca de Manaus? Ele pode ter uma política mais firme, mais forte, desde que ela seja implementada e executada no setor primário? Com toda certeza. Não, eu não concordo em dizer que a Zona Franca não seja importante. É importantíssima, mas não pode ser só ela. É, né? Extremamente importante. Tanto é que o orçamento do estado do Amazonas, comparado com o estado de Rondônia, ele é 2 vezes maior, quase 3 vezes maior do que o estado de Rondônia, que é o maior produtor de piscicultura do Brasil, que exporta carne bovina para 40 países do mundo. Eu quero falar disso agora já com você. Vamos já falar. Agora, que nós podemos fazer muito mais com agronegócio forte, com as leis sendo o Estado controlando as suas leis, sem fazer nenhum tipo de absurdo, porque senão seria destruir o patrimônio, que é o meio ambiente, né? Mas a gente deveria já ter o nosso zoneamento e nós temos que lutar. Essa é uma das propostas nossas, lutar para que lá na frente tenhamos um zoneamento ecológico e econômico para que o produtor rural, veja bem como naturalmente já está dividido e já zoneado naturalmente. O gado de corte, 85% está exatamente na boca do Acre, que aí eu não diria que é só o Purus, o Madeira, e sim o Juruá também, que são rios de origem andina, que começa com o município ali em cima de Guajará, né, ao lado de Cruzeiro do Sul. E só para não perder o raciocínio, quando fui secretário de produção, nós asfaltamos vários ramais, inclusive do Iranduba, de Rio Preto, de Manacapuru, e demos início e ordem de serviço no ramal do Gama, lá em Guajará, 32 quilômetros. E ainda num ramal que ligava Envira a Feijó, lá no Acre. Então foi pouco tempo, mas foi muita ação em pouco tempo, né? Então essa questão que você me coloca, da questão ali do sul do Amazonas, do minério, das coisas todas, elas são fundamental, mas são fundamental se o estado do Amazonas se organizar. Aí eu te pergunto, você falou do peixe de Rondônia, falou do gado de corte. O Amazonas tem uma grande dificuldade, e eu queria que você aproveitasse para nos esclarecer. Tem produtor de peixe do Amazonas que foi produzir peixe em Roraima, por causa da dificuldade que tem aqui. O que é que precisa ser destravado para que os nossos rios, para que os produtores do peixe
aqui no Amazonas possa representar um número bastante interessante para a economia, gerando emprego, pagando imposto, isso, fazendo tudo aquilo que o empreendedor faz. Falta gestão na realidade. No Brasil falta gestão. Para você ter uma ideia, a China produziu 50 milhões de toneladas de peixe em cativeiro. A China leva o grão que produz a ração na China, na sua grande maioria dos campos aqui do Mato Grosso, de Rondônia e agora do sul do Amazonas, vai passar a levar do sul do Amazonas, que nós já temos um porto lá, com produção de grãos que nós conseguimos destravar naquele período, em que estávamos justamente na época que você era prefeito de Humaitá. Não, na época que eu estava na Secretaria de Produção. Tá? E significa que a China produz 50 milhões de toneladas de peixe em cativeiro, enquanto que o Brasil, no ano passado, produziu 700 mil toneladas só. E nós, que temos uma enormidade de água nessa região, podemos produzir muito mais do que a China. Com certeza. Que não tem toda essa riqueza que nós temos aqui. E, além do mais, se é por conta de produção, nós já temos produção de grãos no sul do Amazonas. Mas não diria isso, porque para levar o grãos daqui para a China é uma distância muito grande. E um custo elevado. Maior. Então a logística aqui não tem desculpa. A desculpa é a falta de gestão. Rondônia produz, como você disse, é o maior produtor de peixe do Brasil. Aí me chamaram para discutir. E tem menos água em Rondônia do que no estado do Amazonas. É um estado alto que já vai subindo ali, né? Com poucas bacias, né? Então, olha só, quando eu assumi a Secretaria de Produção, me convidaram para discutir a matriz econômica do estado do Amazonas, falando muito de piscicultura, aquela coisa toda, e eu disse, olha, eu vou discutir com vocês, mas o primeiro ponto que nós temos que discutir é essa distorção que existe entre o estado do Amazonas e o estado de Rondônia. Existe uma BR que vai de Humaitá para Porto Velho, que de um lado, muitas vezes, o estado é Rondônia e do outro lado é Amazonas. De um lado poderia produzir grãos, e em Rondônia e no Amazonas não. O pequeno piscicultor lá em Rondônia é 20 hectares, o mínimo. No Amazonas, 4,9. Então não tem como competir. Não é possível competir desse jeito. Se o estado de Rondônia está na terceira aproximação do zoneamento ecológico e econômico, e nós nem zoneamento temos. Que você não vê toda hora o IBAMA está dando arroxo lá, né? Tá em cima e tal, porque eles já estão na terceira aproximação de um projeto do zoneamento em que dá uma certa tranquilidade para o produtor rural. Então, a partir daquele momento nós liberamos os grãos lá na Fazenda Santa Rita, que plantou 500 hectares e agora vai para 2.000 hectares. 2.000 hectares. E já tem novos investidores, produtores. Então, até porque o Código Florestal ele permite em áreas de campos que você possa mecanizar e fazer áreas maiores, né? Não é derrubada nem coisa nenhuma. Então, é possível fazer muita coisa no Amazonas, entendeu? Mas precisamos de logística, precisamos de estrada, precisamos de ramais asfaltados. E esses ramais que eu te falei aqui foi só alguns. No Rio Preto, por exemplo, foi asfaltado a ZF9, né, naquele período lá com o Davi. Foi asfaltado o Alto Rio, Baixo Rio, Januari aqui no Iranduba, o ramal do Arapapá aqui no Manacapuru. Enfim, mas nós temos duas rodovias interessantes que são estadual, que liga lá para o sul do Amazonas também. A que liga Novo Aripuanã a Apuí é muito importante, porque essa é uma rodovia que depende de orçamento estadual. E essa Aí estrada, nós temos outra coisa, a de Manicoré, que sai na BR-319. Um município como Manicoré, que tem 54 mil habitantes, que é o maior produtor de melancia do Madeira, produz muita banana, Pacovan. Então, muita coisa se perde no Amazonas por falta de logística. Muita coisa vem de barco, porque o sistema multimodal é interessante. Nós temos as embarcações, né, a questão fluvial, mas nesse estado nós precisamos também do sistema rodoviário.
já que nós não temos a ferrovia, né? Que é o que permite realmente um estado ou um país se desenvolver, né? A estrada a que ele se refere, que liga Novo Aripuanã a Apuí, ela foi entregue em 1900, se eu não estiver enganado, em 1992. Ela foi concluída porque tinha um problema de orçamento, que era uma estrada para o INCRA terminar, fazer, e quem terminou foi o governador Gilberto Mestrinho, se eu não estou enganado, mas foi isso mesmo, em 1992. Então, pasmem, se você pegar, asfaltar essa estrada, saindo do município de Apuí, que está interligado por terra também com o estado do Pará, está lá Jacareacanga, tem o Sucunduri, que é um distrito do município de Apuí que também produz. Ligado no Pará já. Ligado no Pará. Se você asfaltar essa estrada, você vai fazer um escoamento muito mais rápido e muito mais inteligente, saindo de Novo Aripuanã, que vai beneficiar o município, a sede do município, né, porque vai ter um movimento maior e, consequentemente, isso traz economia, traz projetos de desenvolvimento, e a gente não consegue enxergar disso, porque eu não bati, ainda não falei com ele sobre a BR-319, que ele também é um especialista nisso, porque todo programa aqui eu falo dela, eu falo que um dia eu vou cansar esse pessoal que impede a resolução da BR-319, ou eu vou morrer. É uma das duas coisas. Então vamos falar, já que estamos falando desse assunto do desenvolvimento, vamos falar da BR-319, Didei. Por favor, você que é um grande conhecedor desse problema. Quem sabe a resposta esteja aí. Na realidade, a BR-319 ela é uma rodovia federal e que a cada eleição a gente percebe que aparece os salvadores da pátria. E não é só na BR não, é no asfalto da cidade de Manaus, é no asfalto da cidade do interior, é o prefeito se virando para fazer mais. Isso aí virou um modelo que não deve ser copiado por políticos que querem o bem do povo. Eu não quero te cortar, mas eu quero... estamos falando justamente de um assunto, e agora o César Pinheiro acabou de interagir aqui conosco. Ele diz o seguinte, Didei: a hidrovia do Rio Madeira é um importante canal de transporte para a região. Entretanto, a navegação fluvial atrasa bastante essa logística de transporte. A urgente pavimentação da BR-319 é mais que necessária para tornar mais célere e viável o transporte de cargas. Nas suas ideias de propostas de gestão, o apoio ao projeto de pavimentação da rodovia vai ter uma atenção especial sua? O César que está perguntando. Eu entendo que o próximo governo ele tem que ter responsabilidade de fazer essa estrada. Porque quem é o gestor maior de um estado é o governo. É o governo do estado do Amazonas. E essa situação da BR-319 ela é fundamental para o transporte rápido. Porque a hidrovia ela é extremamente importante em qualquer lugar do mundo. As ferrovias que nós não temos e o transporte rodoviário. Por exemplo, trazer produtos mais perecíveis para cá, ele tem que vir de rodovia, né? Que são transportes mais rápidos. Agora, e o custo também influencia. Muito menor. A questão do turismo na nossa região, né? O desenvolvimento realmente da região ele aumenta. Mas o que nós temos que saber é como é que funciona para essa situação de travamento total dessa rodovia. E aí a gente poderia dizer aqui, e eu posso dizer isso, que a gente fez parte desde lá de 89, quando a gente assumiu o município de Humaitá, houve uma audiência pública sobre a 319. Nós estamos lutando, malhando em ferro frio praticamente. Se o governo do estado não quiser fazer a BR, não vai sair nunca. Eu digo assim porque quando o governo quer... a sua base de governo, a sua bancada, a bancada do norte está doido para fazer isso aí. Rondônia, o Acre, o Amazonas.
juntando toda a bancada do norte, porque essa rodovia ela é importante para ligar Roraima, que já é ligada ao Amazonas. Não é ligar o Amazonas ao Brasil. Ao mundo, né? Agora, deixa eu te dizer. Graças a Deus, a sua cidade está ligada ao mundo. Tá, né? já está ligada, mas a gente não quer só que isso aconteça com aquela região do sul do Amazonas. Nós queremos que o Amazonas, Manaus, que tem uma população muito grande aqui na capital, possa ter o mesmo privilégio, porque só uma região do nosso estado não vai resolver o problema. Com certeza. Nós temos que trabalhar para o estado inteiro. E desde aquela época a gente vem discutindo, audiência pública, discute aqui, discute em outras cidades, fecha a estrada. Isso só não é suficiente. É muito bom, porque já se conhece tudo, né? Você já examinou o paciente de cabeça para baixo. Vamos dizer assim, agora, parece que o maior travamento, agora surgiu o problema dos indígenas aí. Estão pedindo um estudo de impacto ambiental, além do estudo... Isso aí o nome disso é enrolação. Eu também concordo contigo. Porque o governo federal criou metas para poder fazer a estrada. Quais são as metas? Primeiro, disseram para os municípios, para os prefeitos, que era necessário fazer a doação de suas áreas de terra. Quando eu assumi a prefeitura, lá em 89, nós, Humaitá, Manicoré, Lábrea, os municípios da Calha do Madeira, todos abriram mão de seus territórios para fazer as reservas, né? Para você criar reserva, unidade de conservação, federal, estadual e tudo mais. Isso foi feito, audiência pública, está tudo certo. Criou-se um corredor ecológico entre o Madeira e o Purus, ou seja, a Calha do Madeira está aqui, a do Purus é paralela. Criou-se o que se chama, a nível ecológico, de corredor ecológico, ou seja, criou reserva ao longo das calhas, até o estado de Rondônia e o estado do Acre, que já existia algumas reservas. Reservas federais e reserva estadual. O que falta é cada governo cumprir a sua parte. Não é possível o CMBio, com 30 funcionários, dar conta de toda a sua reserva. O governo do estado tem que participar nesse pacto que existe entre o governo federal e o governo e a população, né, que é o governo, é o povo, de cumprir suas metas, porque deveria ter 10 portais nessa estrada. A menos de 60 quilômetros tem um portal onde estaria ali a Polícia Florestal, onde estaria ali todos os órgãos relacionados à questão ambiental e à questão do agronegócio, essa questão rural, para quê? Para que não houvesse invasão das áreas já protegidas e tudo mais. Essa é uma estrada que pode ser chamada de estrada parque. Como é que uma estrada que é um corredor ecológico, protegido por um corredor ecológico, ela vai ser devastada? Só se o governo federal não fizer a sua parte e o governo do estado não cumprir sua parte. A metodologia está perfeita, está tudo organizado, falta só colocar em prática. Aí eles ficam dizendo que falta, morou não sei, 5 índios não sei aonde, tal e tal. A informação que eu mas tenho, tudo bem, que a reserva, que a tribo mais próxima vai passar tá 100 50 quilômetros. Mas vai passar 100 anos para resolver um problema desse? Não é pode. Por isso que o estado do Amazonas precisa de algumas linhas macro, né, mestre, tipo o zoneamento ecológico e econômico, a BR-319, o estado tem que se preocupar com as suas estradas estaduais, para fazer com que e asfaltar os ramais, para o agricultor ter qualidade de vida, escoar o seu produto, entendeu? É a favor disso que nós vamos lutar, ou é contra o que não aconteceu até hoje, que nós vamos estar ali para lutar também. Eu fico feliz, viu, Didi? Porque eu sei que você tem conhecimento de sobra para esse assunto. Esse é o assunto que mais me incomoda no desenvolvimento do Amazonas. Se você tiver a oportunidade de acompanhar nossos programas, todas as vezes eu falo. Porque eu venho de uma região onde a estrada lá é o principal meio de transporte. Nós sabemos que é importante o intermodal, o fluvial, tudo isso, porque o Madeira também tem o problema chega na época de verão, tem anos aí que não fica nem navegável. Então, nós ficamos totalmente isolados. Quando nós temos uma estrada que foi construída, não é fazer uma nova estrada. Simplesmente a manutenção
para que seja um corredor de chegada e de saída do Estado do Amazonas. Nós temos o direito, como Estado federativo, de ir e vir. Está na Carta Magna de cidadania, do país. Pô, né? Mas o que eu posso dizer para você é que essa BR ela ficou 20 anos fechada e o que a gente percebe é que já se gastou mais em manutenção do que se fosse asfaltar, de que se fosse fazer os portais, de que se o governo do estado e o governo federal colocasse as suas instituições para cumprir exatamente o que está no papel. Porque é o papel do governo fazer isso. Se a gente coloca 30 funcionários do CMBio, o governo federal coloca, não é possível fiscalizar inúmeras unidades de conservação do governo federal, mas a parte do Estado deveria ser feita pelo Estado. Então o Estado tem que tomar conta da sua parte, o governo federal tomar conta da sua e, a partir daí, dizer para o cidadão, olha, você tem o seu direito constitucional preservado. Mas, Dideio, nós temos aqui a BR-174, que é uma rodovia também federal, que tem reserva indígena, tem exploração lá, a mineração lá explora no meio da estrada, e nós não temos nenhum tipo de problema. Qual a diferença da BR-174 para 319? Mas vamos dizer que é preciso tudo isso que já estava criado, só é colocar em prática. Aí reserva ninguém tira mais, o cidadão ele não pode mais fazer nada. Sim. Então ele tem que obedecer. E mesmo que... Eu fui agora no Acre, eu fui até Cruzeiro, pela estrada, de Humaitá até Cruzeiro do Sul dá 1.400 quilômetros. Totalmente asfaltado. E onde não está totalmente asfaltado, onde está esburacado, eles estão recapeando, fazendo tudo. E aqui na nossa região não pode fazer nada. Então foi por conta disso que foi liberado a produção de grãos no sul do Amazonas, porque não poderia produzir. Foi por conta disso que eu discuti que a piscicultura em Rondônia é o mínimo 20 hectares, né, para o produtor menor, que é o simples, né? Uhum. E aqui é 4,9. Então, eu não sei como a gente vai ser competitivo se o meu estado ele é 3 vezes menor a condição que eu tenho que produzir, se o outro é 3 vezes maior. Não tem como. Então a gente tem que trabalhar em cima de leis, mas com conhecimento. Estamos recebendo aqui o pré-candidato a deputado estadual pelo partido Avante, o Dideio Lobo, que traz aí na sua trajetória uma grande experiência política, principalmente no executivo, já que foi prefeito aí do município de Humaitá, um município importantíssimo para o nosso estado, e também foi secretário de Estado na área de produção rural. Eu vou para o primeiro break, lembrando a você, participe do nosso programa através do WhatsApp 984152544 ou através da nossa página no Facebook, Amazon Play TV Digital. É muito importante a sua participação, porque assim podemos ampliar o debate e conhecer quais são as ideias e as propostas de uma pessoa que quer representar você na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para o próximo quadriênio. Eu volto já com o segundo bloco do nosso programa 2018, o ano da transformação. Eu ia falar Todos pela Amazônia, que é o programa que fala, o meu programa que eu debato justamente a área de desenvolvimento, mas também está no meio aqui da minha conversa com o Dideio. Até já. Manaus tem a tradição de receber em seus turistas, assim como o da 20 Hotel, com uma localização privilegiada, a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais. 20 Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel.
Volta aqui com o segundo bloco, 2018, ano da transformação, porque mudar é preciso. Recebendo aqui mais um pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Avante, o Didei Lobo, que é um especialista em setor primário e tem uma larga experiência aí como executivo, foi prefeito 2 vezes, o atual prefeito do município de Humaitá foi seu vice, é isso, Didei? Então, podemos dizer que você está no 3º mandato? Mais ou menos isso, né? A tua experiência já... Não, a gente apenas participou da eleição, mas quem ganha a eleição que é o gestor. Mas não, com certeza. Mas isso foi um crédito, trabalho, isso foi um crédito sem foi dúvida nenhuma. Pela sua gestão passada. Mas também não tenho nenhuma responsabilidade pelo trabalho que ele vai executar. Se ele for bom prefeito, será ótimo, eu vou torcer para isso. Sim. Mas também, se não for um bom prefeito, a população é que vai avaliar, né? Eu não me meto na gestão, eu saí da prefeitura no dia que eu saí, eu já perdi todo o vínculo com a gestão, para a gente não ter atrelamento com essa situação. O camarada elegeu o sucessor, ou participou da eleição, diria, para ser mais correto, e está interferindo na gestão, não. A gente deixa o modelo, se quiser seguir, tudo bem. Tá. Com certeza, a pessoa que você escolheu para sucedê-lo era a pessoa que você conhecia a capacidade e a idoneidade. Didei, vamos para a parte política um pouco, porque hoje acontece coisas nesse país que isso me preocupa muito, né? A população, você vai falar de política, ninguém quer conversar sobre isso. Isso está errado. Você, sim, tem que falar de política, tem que falar com político. A população clama por mudança, em função de tudo que nós vimos e estamos vendo aí na política nacional e que repercute, de uma certa forma, na política regional. O executivo, de uma certa forma, ele depende muito do legislativo. E o legislativo, de uma certa forma, gosta de conversar com o executivo para poder fazer aquela interação que é danosa, na maioria das vezes, para o desenvolvimento de uma cidade, que todos vivem, né? E como é que você pretende se posicionar perante a opinião pública, perante a sociedade, como representante do povo no legislativo estadual? Bem, eu acho que isso é um conjunto. Nós temos que ter um bom gestor no governo, mas nada disso impede que o parlamento faça a sua parte, faça o seu trabalho, né? E compete ao parlamento estadual exatamente fiscalizar, legislar, e na realidade muitas coisas não são feitas no seu devido tempo, né? Eu diria o seguinte, que primeiro a gente tem um conhecimento municipalista, para entender que trata do município lá o prefeito e os vereadores, mas tem as questões do Estado, né? Que nós somos um país federativo e tudo mais, onde o Estado tem sua função. Por exemplo, vamos para a área de saúde e de educação. Compete ao município a atenção básica na saúde, né? Que são as unidades básicas de saúde, a prevenção de maneira geral, com vacinação, o pré-natal, a questão do hipertenso, aquela coisa toda, que os pequenos curativos, isso é feito numa unidade básica de saúde, que deveria ser uma unidade de terra ou uma unidade fluvial, já que nós moramos num estado que tem mais água do que terra, né? Isso nós fizemos no nosso município. Nós organizamos tanto o hospital, as unidades de terra, quanto uma unidade fluvial que ia até o Ribeirinho, com exames laboratoriais e tal, e médico e remédio e tudo mais. Mas vamos para o parlamento. Compete ao Estado, na saúde, a média e alta complexidade. Ou seja, vamos colocar duas coisas. Nós temos a parte preventiva e a parte curativa, né? Então, aonde é que está o maior peso? Quando você faz uma boa prevenção, você tem menos problemas. Diminui a parte muito curativa. menos, porque isso é um modelo mundial de saúde, né? Que nós não podemos deixar de fazer. E agora,
só para a gente não esquecer, agora há pouco, muitos municípios deixaram de ter unidades básicas funcionando, com a equipe da família fechada. Aqui em Manaus, eu acho que vi um número alarmante que me deixou muito preocupado com a prevenção da saúde das pessoas para o futuro aqui em Manaus. Mas o Parlamento Estadual vai cuidar de fiscalizar a média e alta complexidade desse estado. Dificilmente a gente vê, eu fui prefeito 8 anos, dificilmente a gente vê alguém chegando no seu município, um deputado, uma comissão de deputados, para fiscalizar a questão da média e alta complexidade. Aonde tem, né, que, por exemplo, se você pegar a calha do Madeira, do Purus, do Juruá, do Negro, não sei o que, não tem anestesista nos hospitais, que é um crime. Nós estamos mantendo isso há mais de 20 anos, o município de Humaitá. Isso é uma coisa que a gente não pode mais tirar. Nenhum prefeito pode tirar, porque na hora que tirar, ele vai ser apedrejado pela população. Então não chega ao município. Isso teria que ser desde o município de Manaus. Não tem anestesista. Gestão? É porque falta gestão e falta fiscalização do parlamento também. Que é uma das obrigações. É uma das obrigações e é uma das funções. É a função na saúde primeira do governo do estado do Amazonas. Porque a atenção básica o município faz. Aí compete ao vereador fiscalizar. Aqui nesse caso não, nós vamos destinar o nosso trabalho com objetivo focado para dizer, olha, está faltando anestesista em todas as calhas do Amazonas. Não se pode ter mais um município com 54 mil habitantes, como é o município de Manicoré, os outros municípios todos do interior do Amazonas, salvo engano, alguns municípios grandes da região metropolitana, que tem anestesista, os demais não se fala em especialista médico nesse estado. Tem as dificuldades? Tem. Mas nós tínhamos sempre pediatra, o cardiologista à disposição da sociedade, nós tínhamos ali o ortopedista, o cirurgião, porque não adianta ter o anestesista, que é um médico difícil, não ter o cirurgião, enfim. Mas é necessário a gente, hoje no parlamento, focar exatamente no objetivo do deputado estadual. Quer dizer, você eleito como deputado estadual, e um dos piores problemas do nosso Amazonas, do interior e da capital, é saúde, de média e alta complexidade. É segurança pública. Que a segurança pública também não é só a polícia militar. Que tem que ser, na realidade, valorizada. Porque não adianta inventar moda se não valoriza, se não tem uma metodologia de trabalho determinada, se não tem um gestor na frente da Secretaria de Segurança. Precisa de gestão das coisas, né? E aí nós vamos, porque a segurança pública não é só a polícia militar, é o corpo de bombeiro, é o trânsito, né? É a polícia civil, é o Detran, a polícia civil, até a guarda municipal hoje já está se juntando a essa estrutura da segurança pública. Se o estado, aqui o maior problema do estado do Amazonas, eu acho que é um dos maiores, porque tá morrendo muita gente no interior por conta da saúde e não entra não morre toda hora, ninguém está vendo o sofrimento das famílias lá no interior, então isso não aparece toda hora, o jornal não vai lá em Vira, ver se o cara morreu lá no hospital, se a mãe teve o bebê e não tinha a condição de uma pediatra, o ginecologista obstetra para fazer todo Não fez um bom pré-natal. Não fez e não teve o acompanhamento, e quando nasce não tem o profissional adequado, como a gente, quando esteve ali, a gente manteve à frente do município. Então, tem muita coisa para ser feita. É possível fazer muito mais. E na questão da educação, nós esse é um assunto vamos trabalhar o que compete ao Estado. E o Estado do Amazonas tem até uma coisa interessante, porque compete ao município, como tem a saúde a média e alta complexidade e a atenção básica, compete ao município apenas o que a gente chamava de ginásio e primário antigamente.
né? Que hoje é o ensino fundamental 1 e 2. Né? Esse é de competência do município. E o Estado se mete em tudo que é coisa. Você vê que a maioria das escolas no interior ainda é do Estado. Né? Quando não deveria ser. Quando não deveria ser. Quem deveria ser o gestor de todo o município no ensino fundamental 1 e 2 é o município, porque a grana, o dinheiro do Fundeb, que chega a quase R$ 5.000 por aluno ano, vai para o Estado. Então nós temos que saber o que compete a cada ente. Por exemplo, compete sim ao Estado o ensino médio, que se chamava de antigo segundo grau. E hoje, esse é o trabalho que nós vamos executar. Nós vamos trabalhar o que compete ao governo do Estado, e o que compete de saúde, ao legislativo. Políticas públicas, de educação, de saúde, de infraestrutura, de segurança pública, porque o Amazonas é muito grande, a renda é muito mal distribuída nesse Estado. Né? Então nós precisamos realmente ter um parlamento com conhecimento municipalista para saber o que está acontecendo lá nas pontas, no interior. Você fez parte da associação também, né, dos municípios? Não quis fazer parte. Eu fui prefeito empreendedor 3 vezes, mas o prefeito ele tem que cuidar no primeiro plano do seu município. Eu dei preferência ao meu município. Portanto, nós fizemos uma grande gestão. E agora estamos colocando o nosso nome à disposição do Estado do Amazonas para lutar pelas políticas públicas que competem ao Estado do Amazonas, para fazer com que os municípios amazonenses, a capital do Amazonas, principalmente as distâncias, porque se você for ver o IDH do nosso estado, que é o índice que mede a qualidade de vida, humano, o IDH é o índice de desenvolvimento humano, nós vamos ver que no Purus, no Juruá e no Alto Rio Negro, estão os municípios com menor IDH, o IDH mais baixo, mais complicado. E aí nós temos que analisar esse modelo de política que se faz há anos, desde os seringais para cá, porque é possível fazer mais. E isso aí nenhum prefeito pode dizer para mim, pode dizer para a gente, não dá para fazer. Eu digo dá. Eu fiz uma escola de tempo integral dentro do Rio, uma escola com alimentação, com aluno, com horário diferenciado, com calendário escolar. Por que e aí quando a gente com central de esgoto para não poluir o rio, com a saúde morando dentro do barco, porque é uma exigência da Marinha. E digo mais, com as minhas trocas de experiência com o exterior, o que nós ganhamos com isso? Observamos que no primeiro mundo o aluno não vai 6 da manhã, 6h30 para chegar, criança dormindo 7 horas da manhã, o menino está dormindo em sala de aula. Clima frio. Só que no Amazonas, pelas distâncias, as cabeceiras dos rios, as distâncias dos lagos, tinha garoto que saía 4 horas da manhã e chegava às 7h30, todo sujo, ferrado de bicho e tudo mais, e já cansado e com fome. Aí nós colocamos a aula na escola de tempo integral, flutuante, que é a primeira do país, está aí no Google para todos verem, a partir das 9 da manhã. Encerrando às 16 horas. Por quê? Porque às 16 horas ele ainda vai chegar na comunidade com um dia claro, né? E com escola de informática, com reforço escolar e tudo mais. Então, se o camarada disser, olha, não dá para fazer gestão no interior, eu digo que dá. Porque eu fui lá e passei 8 anos e deixamos um município legal, tá? Muito bem. Isso que é importante, né? Eu sempre digo que hoje, aqui se a gente for debater, a gente fica 3 dias debatendo aqui, porque as ideias, né? Quando eu vejo que esse novo modelo político que tem que ser desenhado e executado no Brasil, por exemplo, de partidos políticos interferirem no executivo, ou seja, me dá um cargo de ministro que para mim apoiar o seu governo. Isso tem que acabar, gente. Isso tem que colocar técnica, tem que colocar gestão de primeira linha. A gente estuda para cada um ter um espaço na sociedade, um espaço na parte de trabalho. Então não adianta a gente continuar com essa mesmice, né, Didei? Porque
Eu acho que o que o país pede, o que a sociedade pede, são essas mudanças, né? Eu acho que isso é importante. E é interessante que se tenha conhecimento de gestão quem vai para o parlamento também, porque tu vai discutir problemas que atingem a sociedade. Por exemplo, o deputado, assim como o vereador lá no município, ele vai discutir o PPA, o Plano Plurianual de Ação, que vai definir, numa sequência, a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Se você nunca viveu aquela situação, se você nunca esteve envolvido com aquelas questões, você vai ter uma discussão superficial. Você não vai ter conhecimento aprofundado, e aí sobra o quê? Sobra a batata quente na mão da população, a falta de educação, a falta de saúde, a falta de infraestrutura e de segurança pública, né? Então, nós estamos trazendo para o parlamento uma bagagem que nos permite dizer, nós podemos discutir o orçamento do estado do Amazonas, que é o maior daqui da região norte, né? Com muita clareza, e fazer distribuição de renda nesse estado, valorizando o agricultor, o ribeirinho, discutindo políticas públicas importantes para o nosso estado e dando uma valorização também para a Zona Franca de Manaus, porque é o grande parque industrial, né, que nós não podemos dispensar, porque de forma nenhuma, temos que são proteger. Recursos importantes que tem que ser protegidos, né? Assim como a floresta é protegida, nós temos que uma ajuda a outra até a proteger, né, e a trazer qualidade de vida. Agora, esses recursos precisam ser bem distribuídos. E bem aplicados. Estamos recebendo aqui o pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Avante, o Didei Lobo, ex-prefeito lá do município de Humaitá, conhecedor profundo daquela região, para que os senhores que acompanham o 2018, ano da transformação, possam assimilar critérios para que no dia 7 de outubro errem menos, né? Porque a gente não consegue acertar tudo, mas que venha com o compromisso de formar aí uma casa legislativa de qualidade, de pessoas que tenham bagagem profissional para representá-lo agora no próximo quadriênio. Eu vou para o nosso break e volto daqui a pouco com o terceiro e último bloco de 2018, ano da transformação. Até já. Este ano, o seu celular vai ser um instrumento para tornar as eleições mais transparentes. Eu vou te explicar por quê. Você pode nos ajudar a fazer uma fiscalização da apuração final dos votos. A missão é simples: fotografar um ou vários boletins de urna às 5 da tarde no dia das eleições. Boletim de urna, ou simplesmente BU, é uma espécie de extrato, um papelzinho como este aqui, com os totais de votos para cada candidato. Os mesários imprimem o BU e colam na porta da sessão eleitoral a partir das 5 da tarde. Você fotografa o BU da sua ou de várias sessões eleitorais com o aplicativo Você Fiscal para Android. Você também pode enviar fotos tiradas com seu celular e máquina fotográfica pelo site www.vocefiscal.org. O Você Fiscal vai reunir a maior quantidade possível de fotos e comparar com os dados publicados pelo TSE. Para saber direitinho como fotografar, clique aqui no link na descrição do vídeo que tem uma explicação bem detalhada. Mas espera! Você sabe por que estamos fazendo essa fiscalização? Meu nome é Diego Aranha, eu sou professor e pesquisador da Unicamp em Segurança Digital e Votação Eletrônica. Em 2012, eu era professor da Universidade de Brasília e participei de testes públicos de segurança da urna eletrônica organizados pelo TSE. A equipe que eu coordenei encontrou a primeira vulnerabilidade na urna em poucos minutos de investigação, mostrando que ela não é tão segura assim. Pois é, os programas que examinamos possuíam vulnerabilidades que não garantiam o sigilo do voto e abriam a possibilidade de manipulação dos resultados. O pior é que o TSE não realizou o teste de segurança este ano, então nem sabemos se os problemas foram resolvidos ou não. Nosso desejo maior é que o sistema fosse livremente auditável pela sociedade, com código aberto e com registro físico do voto verificável por você, eleitor, sem risco para o sigilo e permitindo auditoria e recontagem. Mas como hoje, nem os programas nem os resultados são diretamente auditáveis pela sociedade, decidimos, pelo menos, fiscalizar o que acontece com o nosso voto depois da votação. Com o apoio de mais de 1.000 pessoas que fizeram doações pelo Catarse, conseguimos financiar o aplicativo Você Fiscal.
Todas as fotos que nós vamos tirar dos boletins de urna no dia da eleição vão chegar para a equipe do Você Fiscal, que irá processá-las e compará-las com o resultado publicado pelo TSE. Se um BU impresso estiver diferente do eletrônico, conseguimos detectar erro ou fraude na transmissão dos resultados. E com muita gente usando, a gente consegue calcular um resultado independente, que pode identificar distorções no resultado oficial. Vamos também dar uma lição de transparência. Todos os dados serão públicos, todo o código será aberto para que você possa verificar nossa fiscalização. Então, é como eu disse, o seu celular vai ser um instrumento para tornar as eleições mais transparentes. Espalhe essa ideia. Foto do BU às 5 da tarde. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa 2018, Ano da Transformação, recebendo aqui hoje um pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Avante, o Didei Lobo, que foi prefeito lá do município de Apuí. Mas rapaz, tu gosta de Apuí, né? Mas eu gosto muito de Apuí. Não é? Tá na mesma região, Didei. É a mesma coisa, né? É a mesma região, porque ali tem muito desenvolvimento naquela região. E o Maitá, como você mesmo disse, né, e eu sei da história, quando destravou lá a liberação para plantação de grãos, com um porto que já foi projetado há muitos anos, essa coisa toda, eu creio, vamos fazer uma aposta aqui, nós estamos com 2.500 hectares lá até agora de plantio de soja. Vamos projetar aí para os próximos 4 anos, caso você seja eleito deputado estadual. Vamos terminar o seu mandato aí com o quê? Com 7 mil, mais ou menos, 7 mil hectares, uma projeção desse tamanho? Ou você acha que é muito ou é pouco? É muito pouco. É muito pouco? Então, eu acho, se começou com 500, está com 2.500, próximo ano vai ser 5 ou 10, porque lá tem uma estrutura portuária toda que permite e que diminui também a distância entre o porto de Porto Velho, que é do Grupo MAG, e aí já tem um porto do Grupo Mazute, que facilita também essa distância até Itacoatiara, que é como você disse, se por acaso o governo do estado compreender que as estradas do estado, essas estradas do estado são interessantes para a logística como nós compreendemos, o que vai acontecer? Você vai embarcar em Novo Aripuanã, você já deixa de passar por Pedral, por banco de areia, por distância, né? Você ganha na logística, né? Esses dias eu estava, já que eu falei de Apuí, né? Eu estava em Apuí há uns 4, 5 meses atrás e eu vi sair uma carreta. Aquilo me deixou assim, eu fiquei muito contente. Uma carreta aí com não sei quantas toneladas de Guaraná. Aí eu perguntei lá para o dono lá, que congrega, é uma cooperativa com 92 produtores familiares. Esse Guaraná veio pela estrada, porque estava permitindo o tráfico há uns 4, 5 meses atrás. Foi descarregar lá em Presidente Figueiredo, saindo de Apuí, quer dizer, em um dia e pouco, se não tivesse aí problema de balsa, essa coisa toda, o produto chegou aí no final, né? Porque a Ambev ela compra essa produção, tem contratos aí por bom tempo, e isso incentiva a produção. Porque o que adianta você plantar se você não tem para quem vender? Esse é um grande problema no nosso estado, gente, né? Tem muita gente que poderia... perde as coisas porque a logística de transporte ela é muito incipiente, não é isso? Exatamente. Interessante a gente comentar uma outra coisa que, além do zoneamento, da logística da estrada das estaduais e do zoneamento e da BR-319, muito interessante também aqui para a nossa região, que nós temos a Castanha do Brasil, que está aí há 200 anos, vamos dizer 200 e poucos anos, ou mais, a vida toda antes do pessoal estar extraindo, né? E temos o Guaraná, temos culturas muito fortes, como o açaí, que está em todo lugar do planeta. Eu estive lá em Londres pelo Sebrae, e lá tinha a Feira do Açaí. Tinha uma data, né? O pessoal já tem uma comercialização lá na Inglaterra. Então, o que acontece? Nós não temos uma certificação
começou há muito pouco tempo, essa questão da certificação, e eu tive o privilégio de de assinar uma das certificações do Guaraná de Maués, porque também não é só o Maués que tem Guaraná, mas tem muito lá, mas Urucará, né? Tem muito Guaraná, Apuí tem Guaraná, tem, enfim. Então, mas nós precisamos ter o indicador geográfico da produção desses produtos, né, naturais, que faz parte do setor primário, do extrativismo vegetal. Por quê? Porque a castanha nossa aqui do Amazonas, nós perdemos muito dinheiro, né? Não agregamos valor. Porque quando mandamos para a Europa, para os Estados Unidos, nós vamos mandando in natura, uma castanha aí, né, de container, essa coisa toda. Quando isso há muito tempo já deveria ter sido feito no estado do Amazonas, o zoneamento, a estrada deveria estar pronta e os produtos teriam que ser produtos já com os seus indicadores geográficos. Para chegar lá, o cara que está consumindo, ele sabe de onde ela veio, sabe a origem do produto. Isso então, o legislativo estadual pode contribuir muito com isso. Muito. Então, agregar valor para o produto amazônico, para a nossa região, para o Amazonas, né? Porque nós estamos jogando fora os nossos produtos. Vou te dar um exemplo só. Ao longo do Rio Madeira, do Purus e do Juruá, tem uma cultura que está passando despercebido, que é o cacau orgânico. Tá? O cacau orgânico é produzido nas várzeas, sem nenhuma adubação química, sem nenhum defensivo, sem nenhuma pulverização de nada. Mas no Rio Madeira tem dois compradores, um que compra de Rondônia até o Maitá e outro até Manicora, até o Maitá e outro até Borba. Esse pessoal está mandando esse cacau e o cacau do Purus vai para a Alemanha. Esse já se organizou através de cooperativa, começa por lá, eu sempre estou em contato e até contribuo muito e aprendo muito nessa região. E o do Juruá está todo perdido. Entendeu? Então eu posso colaborar muito com muitas calhas dos rios do Amazonas, ou seja, com o Amazonas todo. Porque a do Madeira está indo para a Nestlé, com ágio, de algum valor a mais do que a Bolsa de Valores. Muito mais agregado, né? Produto. Entendeu? Então nós estamos perdendo muito dinheiro no estado do Amazonas há muito tempo, por falta de gestão, que aí seria o planejamento, a execução e o controle. Justamente. Entendeu? Eu quero aproveitar você aqui, Didei, porque você é um conhecedor de tudo isso. Eu tenho um assunto que me incomoda muito, né? Eu tenho 40 anos de Amazônia, então eu sou um amazônida, meu sangue corre meio verde também por vários motivos, né? E eu queria te perguntar o seguinte, o que me incomoda. E eu quero a sua opinião sobre isso. O problema de patentes, né? Dos nossos produtos. Isso me incomoda demais. É ausência da gestão do governo. Do governo federal, do governo estadual, das instituições fortes. Até porque nós não temos a origem do nosso produto. Então o pessoal entra aqui, leva. Quando você não domina as coisas, quando você não tem controle sobre elas, sobre a tua riqueza, alguém vem pegar. E tem muita gente, muito cientista muito na frente do nosso povo, né? O pessoal vem estudar e leva e faz a patente e acabou-se, né? Depois você vai correr atrás do rabo. Isso. Não é isso? Mas tem algumas coisas que precisam também, além do que nós falamos aqui. Como secretário de Estado, eu percebi que dá para fazer muita coisa. Por exemplo, existe um programa chamado Prêmio, do governo do Estado, que é da ADS, que é dentro da CEPROL. O sistema CEPROL é muito bem montado, agora precisa de gestão. Entendeu? Que esse programa ele é para merenda escolar do Estado. Além de todo o recurso do governo federal, do Fundeb, ainda tem esse programa. E eu não sei por que ainda em alguns lugares desse Amazonas ainda tem aluno sem merendar, comendo enlatado e tudo mais. Quando esse dinheiro deveria ser colocado no interior, no agricultor,
no setor fortalece primário, a economia regional, né? Toda a economia, como nós fizemos do pequeno negócio lá no meu município. Nós vamos fiscalizar isso e vamos dar ideias para o desenvolvimento nesse setor. Porque quando você coloca recurso no interior, você fortalece as comunidades. Você deixa de ter problemas de segurança, porque todo mundo, o cara vivendo bem, ele não vai querer correr atrás de drogas. Se ele está bem, ele vai querer atrás de ilusão, né? Se o camarada tem estrutura, se ele tem educação, saúde, infraestrutura, ele precisa mais de quê? De ilusão, né? Uhum. Então, lá nesse caso do programa, é preciso o governo do estado valorizar o agricultor lá no interior, o piscicultor. O estado de Rondônia destina parte do seu orçamento, dos programas, para comprar do piscicultor, que produz e vende direto para a merenda escolar. Aqui deveria ser assim, mas existe o atravessador, os negociadores que nunca pegaram na terra, que ganha dinheiro, e o homem que fica de sol a sol só fica com a dor de cabeça durante Nunca tomou um vinho de Buriti? Não. Né? Entendeu? Então, outro programa importantíssimo para quem produz, e a madeira, nós moramos no estado de floresta. Sim. Nós moramos no seio da floresta. É um programa chamado Promove-se. A SEDUC, no ano atrasado, o ano passado, comprou 32 milhões de carteira de equipamento de plástico. Esses produtos que estão aí de maneira geral, que acabam logo. São problemáticos para o meio ambiente, vamos dizer assim. Nós moramos na maior floresta do mundo, onde não está sendo aproveitado, o homem não está sendo valorizado dentro do plano de manejo comunitário, não está sendo... Porque dá trabalho? Dá, mas a gente precisa diminuir a burocracia, colocar os técnicos no seu lugar certo para fazer o trabalho certo e cobrar. Fazer a gestão, que é planejamento, execução e controle, né? Uhum. E o interior seria muito mais forte, porque do jeito que está, amigo, nós vamos ter uma grande cidade, uma mega cidade, daqui a pouco, com os problemas que nós conhecemos, e o interior com toda a riqueza que você sabe que tem, jogado ao léu, sem logística, sem condições nenhuma de você criar a tua família, e com IDH cada vez menor, com o índice da educação básica cada vez menor em relação aos outros estados brasileiros. Então nós ainda temos como proposta, a Zona Franca ela nasceu também como um polo agropecuário. Sim. Não é para colocar nada de gado aqui, não está se falando assim. Mas existe algumas indústrias de sucos que poderiam ser atraídas para esta região com incentivo fiscal, que não está sendo feito. Por exemplo, a região de Figueiredo, a região de Rio Preto, que tem estrada, tem tudo, tem logística, tem tudo. Consumo, e nós não aqui, temos né? uma grande fábrica de suco aqui. É verdade. Nós temos o Novo Remanso, que eu conheço bem, que estive várias vezes lá e ajudei, eu fiz só a minha parte, né? Porque é o mínimo que a gente pode fazer quando eu estava na CEPRO, que é o maior produtor de abacaxi, com certeza, do norte. Aqui da região. É o melhor abacaxi do Brasil. Do mundo. Então, e nós não temos aqui uma indústria de suco com incentivo, assim, porque a Zona Franca não deveria ser só a parte de eletroeletrônica e tal, do parque industrial. Deveria também, e tem as terras aí que estão sendo todas invadidas. Então, porque o distrito é um grande negócio para o setor primário. Tá jogado ao léu também. É um grande negócio para o setor primário, organizado com gestão. E outra coisa, asfaltar as vicinais é uma das metas e é uma das coisas que nós vamos exigir muito, vamos pedir não, nós vamos exigir mesmo. Porque o homem do campo, o homem que mora no ramal e a luz para todos é outra situação extremamente importante. Nenhum agricultor, nenhum produtor rural tem qualidade de vida se ele não tem energia. E muito menos sem estrada. Então tem que juntar as duas coisas para você ter minimamente qualidade de vida. E escoar o seu produto através do asfaltamento das vicinais. Ah, não dá? Dá.
Sabe por que que dá? Porque esse estado aqui, o orçamento é mais de 16 bilhões. O estado de Rondônia é 7 bilhões. O estado do Acre é 5 bilhões. E o de Roraima, que está trazendo banana, está trazendo um monte de coisa. Peixe, inclusive produzindo soja, não sei o quê. Para cá, nós estamos sendo imprensados por 2 estados produtivos aqui, entendeu? E aí termina ficando esse monte de gente, que a Zona Franca não absorve todas, que é muito importante, diga-se de passagem, a Zona Franca traz fundamental, fundamental, e que dá um orçamento monstruoso para esse estado, que o pessoal gasta de forma, diria assim, desorganizada, sem gestão. O que eu sinto, Didi, nós estamos quase chegando ao final, dentro de tudo que você colocou aqui, que o problema desse país é justamente esse: gestão com projetos execuíveis, não importa se ele vai dar resultado a médio ou a longo prazo, o importante é fazer. Eu tenho uma coisa que me entristece muito, um dos caminhos que eu diariamente utilizo, principalmente quando eu venho de manhã aqui fazer o programa que a gente faz, que é o plantão JC Amazon Play, eu venho pela Torquato. E coincidentemente, pelo horário que eu venho, rapaz, eu vejo cada vez mais quando vem aquele comboio da penitenciária, que há pouco tempo atrás vinha 1, 2 viaturas. Agora está vindo uma média de 7, 8 e até 10 viaturas trazendo pessoas para o Fórum Enoque Reis para serem ouvidas, para ser... Então, meu amigo, se a gente tivesse mais educação, tivesse mais escola, valorizasse mais o professor, se tudo isso tivesse um planejamento de educação, com certeza esse comboio seria bem menor, né? Eu acho que você que conhece um bom pedaço do mundo aí, Didi, você sabe do que eu estou falando. Exatamente. E com o orçamento que o estado do Amazonas tem, e como o estado do Amazonas é um estado que fez um investimento na universidade, porque existe as universidades, existe as faculdades. É diferente. É diferente. A estrutura é maior. Por exemplo, eu tive lá em Barcelona e a gente participou, ainda pelo Sebrae, de discussão na Universidade de Barcelona, que é uma universidade que tem 800 anos e tem um campo de 100 mil alunos, né, espalhado lá. Então, a gente vê que existe uma estrutura muito grande, uma coisa importante. As universidades, aqui o estado tem uma universidade do estado que tem polo. Em tudo que é lugar. Quase todos os municípios. Só que os polos, se você, às vezes eu fico olhando isso aqui, será que é uma universidade ou é uma escola de ensino fundamental? Uhum. Assim, muito pequeno, um negócio muito acanhado. Quando poderia ali ter toda uma valorização do profissional que vai trabalhar lá no interior. Parece-me que quando criou, se eu estiver errado, você me corrige. Esses polos foram criados justamente para que os cursos nos polos fossem voltados para aquela região lá, vislumbra como... Para cada região ter... Formar uma mão de obra específica para aquela região. A formação daquela região, né? Isso. Mas parece que isso não está sendo seguido também. Não, e o que me chama a atenção é o seguinte, que a gente... chegando ao parlamento estadual, a nossa vontade é de fazer realmente, não de fazer como executivo, mas de cobrar como parlamentar o que o executivo deveria fazer em cada polo desse estado. Por exemplo, vamos dizer, naquela região sul, ou no Baixo Amazonas, ou na Calha do Purus, do Juruá, na Calha do Rio Negro, tem que escolher um município, como já é projeto e a gente percebe isso. Agora deveria ter uma estruturação melhor, porque trata-se da Universidade do Estado do Amazonas, que tem suas dificuldades, nós sabemos, as distâncias, nós já falamos sobre isso e tal, mas a universidade é uma palavra assim que traz segurança para a gente, né? É um local de conhecimento, né? E aí deveria ser tratado, e a gente vai tratar isso no parlamento estadual com o objetivo de colocar educação, de colocar conhecimento, informação nos lugares mais distantes do estado do Amazonas, porque aí nós vamos formar realmente mão de obra nesses locais,
né? E uma das dificuldades maior que a gente percebe é na área de saúde, nessas regiões, formar bastante gente, porque você não tem mão de obra formada muitas vezes em determinada região, né? Isso aí vai ser precisa ser uma das atuações, e nós estamos focados, até porque a gente conhece a questão do interior. Eu já viajei todos os municípios do nosso estado, né, de norte a sul, de leste a oeste, enfim. Então nós estamos colocando o nosso nome em apreciação, e Manaus, que é a grande cidade, né, precisa de uma estrutura muito melhor do que Manaus tem hoje, né? De políticas públicas que possa chegar nas pessoas, né? A gente vê a engenharia de trânsito aqui, a questão da mobilidade urbana, né? que é um dos planos nacional que é exigido, como exige o zoneamento, que é um plano, como se exige a questão dos planos nacionais de saúde, de educação, de resíduo sólido. Tem que ter um plano para isso. Tudo precisa de um plano. Não, plano de mobilidade e exigência nacional. Mas a gente não vê isso. Na prática, a gente não consegue ver para onde é que vai as coisas. Porque tem um plano. Esse plano tem um orçamento. Uma cidade como Manaus, que tem os problemas de mobilidade que nós temos, né? Eu vi que agora parece que já vão implantar de novo a faixa azul. Mas eu não vi, nos últimos 2 anos, quando implementaram, a chegada de nenhum ônibus novo preparado e adequado para utilizar a faixa azul. Entende? Enquanto isso, nós vamos pagar multa, nós vamos enfrentar congestionamento. São essas coisas que às vezes nos entristecem e deixam a população revoltada. Eu acho que nós temos que mudar radicalmente a maneira de se encarar o poder público, tanto o legislador como o executivo, entendeu? E pensar nessa população que traz e gera riqueza. Mas nós só temos uma coisa que se chama, ao executar, a gente realmente vai saber se isso vai acontecer, que é o exercício de cidadania através do voto. Se a gente permanecer no mesmo caminho que nós estamos, de sempre, né? Eu sei que esse time não ganhou a Copa. Vai permanecer o mesmo. Precisa dar uma remodelada total. Tem que mexer total. E nós somos da política de renovação, até seguindo o nome do teu programa, né? Pode ter certeza que o nome do programa foi antes de começar. Eu já estou propondo, entendeu? Então, se a gente não escolher bem, se a gente não focar nas políticas públicas, se a gente errar agora, nós vamos reclamar 4 anos. Então, o nosso projeto é exatamente estar à disposição da população para cobrar as competências das políticas públicas e ir lá em loco. Porque quando a gente não... Quando os olhos não vê, o coração não sente. Não sente, é verdade. Entendeu? E tem que ter conhecimento e realmente já ter participado na prática de alguma coisa. Como é que tu vai ser um cirurgião se tu nunca operou lá, não fez estágio? É verdade. Como é que tu vai ser um agricultor se tu nunca fez uma roça? Não sabe nem comer uma enxada. Plantou, nunca comeu... Nunca limpou um terreno. Um terreno nem nada. Então não existe. Tá certo. Né? Didei, estamos chegando, foi um prazer tê-lo aqui. Ótimo. Eu te chamo de Didei. Dedei. Mas Dedei é a forma carinhosa de te chamar. Dedei Lobo, né? Pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Avante, e ele que vem com essa experiência aí no executivo, na região lá no sul do estado, o Humaitá, e vem aqui. Vocês assistiram a entrevista, uma pessoa tranquila, cordata, que ele usa essa calma dele para pensar. E eu só desejo a você êxito aí nessa campanha, e que o povo, justamente ao chegar dia 7 de outubro, que é a razão principal deste programa, possa escolher os melhores. Este ano nós temos eleição geral, nós vamos eleger um presidente da República, vamos eleger um governador, vamos eleger 2 senadores, vamos eleger 8 deputados federais e 24 deputados estaduais, que é uma das vagas que o Dedei procura agora na eleição de 7 de outubro.
Estamos chegando ao final e eu quero deixar aí os nossos microfones, a nossa imagem, para que você faça as considerações finais aqui no nosso programa. Muito obrigado aí pelo espaço concedido e digo mais uma vez que estamos colocando à disposição o nosso nome do estado do Amazonas, conhecendo todos os municípios desse estado. Como já disse, conheço todas as calhas, conheço a cidade de Manaus, estudei em Manaus, fiz o curso técnico em Manaus na área de agricultura, sou professor da SEDUC também, né? Tenho o curso de especialização em agricultura tropical, que é exatamente aqui para a nossa região. Estou me colocando à disposição porque já passei por todas as fases da municipalidade e fui secretário de Estado e pretendo desenvolver um trabalho planejado, mas agora não no executivo, no legislativo, para que o povo do Amazonas possa exercer sua plena cidadania, né, com as políticas públicas, e vamos trabalhar, se Deus quiser, chegando lá, um orçamento muito grande desse estado, porque o que o pessoal sempre diz é que não dá. E quando fui prefeito, fui secretário, sempre deu para fazer o que a gente projetou. Então eu acredito em Deus que a gente colocando o nosso nome, mostrando nossos projetos, o povo vendo o que a gente fez, porque não é mais nenhuma promessa, exatamente, nós já temos muita experiência, estamos à disposição da população do estado do Amazonas para fazer um trabalho no parlamento, trabalhando desde o PPA, a LDO, discutindo as prioridades dos projetos da assistência social, da educação, da infraestrutura, da segurança pública, que é uma calamidade nesse estado, do setor primário de maneira geral, e dando condições de cidadania para que possamos melhorar o IDH, tanto dos bairros pobres aqui de Manaus, quanto das calhas dos rios, onde a gente vê a qualidade de vida cada vez que o IBGE lança, a cada vez que sai numa revista o IDH, a gente ainda percebe muita gente do Purus, do Madeira, do Juruá e do Alto Rio Negro com a qualidade de vida muito baixa, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, estamos à disposição, esperamos que o eleitor tenha sensatez de fazer uma boa escolha, e o meu nome está aí, né? Estamos colocados aí nesse processo e espero que, com a ajuda de Deus e do povo do Amazonas, a gente possa chegar ao parlamento para poder colaborar com tudo que foi falado aqui. Ok. Eu quero agradecer a presença aqui do Dedei Lobo, que é um pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Avante, que hoje esteve aqui em 2018, ano da transformação. Aproveito, antes de encerrar o programa, eu quero mandar um abraço muito afetuoso para o coronel Júlio César, que é o comandante lá do Centro de Telemática do Exército Brasileiro, lá no Comando Militar da Amazônia. Hoje eu participei lá da comemoração de 20 anos desse centro, que é fundamental para a parte de informação no nosso estado, com todas as dificuldades, que ele faz a interligação aí entre todos os municípios, que ele, através de toda essa operacionalização logística, consegue manter, inclusive, a nossa soberania nacional totalmente integrada através de todos os pelotões que tem no estado do Amazonas e de todos os centros de informação aqui no nosso estado. Parabéns ao coronel, aos guerreiros de selva que fazem o dia a dia lá do Centro de Telemática, completou 20 anos, e na próxima terça ou quarta-feira nós vamos estar aqui exibindo o programa Forças Armadas em Foco, onde vamos mostrar o que aconteceu hoje nessa comemoração do Centro de Telemática do Exército Brasileiro aqui no Comando Militar da Amazônia. Eu quero agradecer mais uma vez a sua audiência. Meninas, a vacinação de sarampo continua ainda, né? Então, minha gente, amanhã é o dia D, amanhã é sábado, o dia todo, vai ter aí nos principais postos de saúde, nos centros. Vamos cuidar. As crianças, nós já tivemos algumas perdas de crianças aqui na nossa cidade.
Aproveite, vai levar seu filho para vacinar, você no interior que também está nos vendo, vamos levar isso aí. Infelizmente, isso já estava extirpado aqui das doenças do Brasil, mas tivemos aí uma volta, faltou justamente prevenção, como o Dedei está falando aqui. Então vamos cuidar disso, vamos olhar para os seus filhos, as suas crianças, olhe para o seu vizinho, incentive para que amanhã vai praticar esse ato lá que é fundamental para a saúde pública. Então, sexta-feira, todo mundo vai descansar, eu amanhã ainda vou trabalhar, mas eu quero desejar um excelente final de semana para você. E lembrando, venha ser parceiro do Jornal do Comércio. 114 anos de excelentes serviços prestados à sociedade amazonense. Você pode se tornar um parceiro através do 2101-5500, através de uma assinatura do jornal impresso ou do jornal digital. Você escolhe. Ligue para esse número que você vai ter todas as informações através dos nossos consultores. 2018, ano da transformação, porque mudar é preciso, termina aqui. Eu volto na próxima segunda-feira com mais um candidato ou pré-candidato. Eu só estou esperando acabar esse negócio de registro, né, Lele? Porque você é pré-candidato ou candidato, para que nós possamos... Mas agora acho que já está todo mundo regularizado junto ao TRE. Ok? Muito obrigado, um abraço e até mais.